Sejam bem-vindos a mais um Empreender é Preciso. Eu já estou aqui com a minha canequinha de café do Goku, a canequinha do Goku. Quando você bota líquido quente, ele faz a Genkidama. Para quem não conhece, acessa lá meu Instagram, Lua Gemai, que você vai conhecer a canequinha top de café do Goku, tá? Quem sabe você não compra uma igual, você vai ficar bem, vai te fazer bem. Fala, Diegão, bem-vindo aí mais uma vez, meu comparsa. E aí, Lua, tudo jóia? Não sei mais que dia que a gente está na quarentena. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade, né? Você já surtou nessa quarentena? Rapaz, falando sobre o tema, né? Você já introduziu o tema, hoje é ansiedade, né? Trazendo aí acredito que a ansiedade e depressão sejam as doenças do século que nós estamos vivendo, cada vez mais informação, tecnologia, é uma coisa de louco para cima e para baixo, você não sabe mais em quem acreditar, onde confiar, é muita informação na cabeça. E a ansiedade, quando a gente fala aqui no podcast sobre empreendedorismo, eu acho que todos os empreendedores, não posso generalizar, mas boa parte deles tem esse lance, né, de ser ansioso, é muita coisa na cabeça, é muita coisa para lidar, e eu mesmo sou que sou diagnosticado com ansiedade e tomo remédio, tô no psicólogo, tô no psiquiatra de 3 em 3 meses, tem que se cuidar, porque senão a gente fica maluco, né? E hoje a convidada, mais do que nunca, especial, Amanda Tosta, formada pela UFF, pela UF. É UF ou UFF? Eu nem sei. Universidade Federal. Universidade Tudo bom, Federal Amanda? Fluminense. Tudo bom. Exatamente. Então UF, é isso aí. Seja bem-vinda aí ao podcast. Obrigada. E aí, Amanda, tudo bom? Tudo bem. Muito ansiosos. Para o podcast. O pagador de boleto, né, Diego? Tá sempre ansioso, Nossa, não tem jeito. Todo dia. Cada hora é um novo, um valor diferente, prazo em ciminha. É complicado. Então, Amanda, falando sobre ansiedade, que é um tema assim hoje muito abordado, principalmente no Brasil, a gente sabe que as diferentes classes sociais, muita gente lutando fielmente aí, fortemente para sobreviver, e muita gente tendo que lidar com várias coisas ao mesmo tempo. E a ansiedade às vezes toma conta, não só como doença, mas aquela vontade de o que eu faço, eu tenho que fazer muitas coisas e minha cabeça vai explodir. O que você tem a dizer sobre ansiedade? Como a gente consegue diagnosticar no primeiro momento se, bom, eu sou ansioso, não sou? O que você tem a dizer sobre isso? Então, como você disse aí agora há pouco, né, a ansiedade ela é um dos males do século, né? Ela atinge pessoas de qualquer raça, religião, sem distinção, né? A preocupação vem e aquilo pega de jeito, né? Mas o que é bom a gente pensar e dar uma ressaltada é que, será que as pessoas realmente sabem o que é a ansiedade em si, né? Porque a gente escuta muitas pessoas falando assim, eu tô ansiosa, eu tô ansioso, até mesmo como você falou da depressão, eu tô meio deprê. A gente escuta muito, muito isso, né? Até mesmo no consultório a gente escuta bastante disso. E às vezes é só chutômetro nosso, né? É achismo nosso. Exatamente. Né? E assim, às vezes a pessoa fala assim, eu tô meio deprê, eu tô meio pra baixo. E na verdade ela não está com um transtorno depressivo, ela tá só triste, né? Não é só, né? Mas ela tá triste naquele momento. Então, acaba que esses transtornos, eles acabam entrando num senso comum, assim, de, se eu tô um pouco agitado, eu tô ansioso. Se eu tô um pouco triste, eu tô depressivo, né? Então, é muito se fala, né, do estar ansioso. Mas o que é estar ansioso mesmo, de fato, né? O que poucas pessoas sabem é que a ansiedade é um estado psíquico natural do nosso corpo, né? Que serve para alertar a gente sobre os perigos e preparar a gente para enfrentar eles, né? Então, sentir a ansiedade, até certo ponto, ela é normal, né? Quem é que não fica com aquele, vamos chamar de friozinho na barriga, né? Aquele frio na barriga quando vai fazer uma viagem, quando tem algo para fazer, ou até mesmo quando vai encontrar aquele contatinho do Tinder, né? Quem é que não tem esse sentimento? Esse sentimento fortemente nesse sentimento. Nossa, tá constantemente?
Pior que Mas no caso da quarentena não pode, né? Não, o pior é quando passa isso, que vira um cardápio ali, você começa a perder aquele frio na barriga. O frio na barriga, né? É o pior. Pois O pior é quando perde. O pior é quando perde, tá certo. Tem que manter aí o fogo, né? É isso aí. Mas então eu ia Pode falar. Então a ansiedade é tipo um mecanismo de defesa do nosso organismo? Sim, ela seria um mecanismo que serve para deixar a gente preparado para determinada coisa. Porque o que é a ansiedade? Ela é aquele sentimento que a gente tem sobre o desconhecido, sobre aquilo que a gente não sabe muito bem o que vai vir. Por exemplo, eu vou fazer uma entrevista de emprego. Você não sabe o que aquela entrevista de emprego o que pode acontecer ali. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. E a ansiedade, ela te deixa num estado de alerta, vamos dizer assim, né? Te deixa ligado para ficar mais esperto, vamos dizer assim, para o que pode acontecer, né? Então, simplificando, né, falando de uma forma mais leiga, né, a ansiedade é esse sentimento de preocupação que vai vir diante de uma situação que a gente não sabe o resultado, não sabe qual vai ser o resultado, mas que ela vem e que depois vai embora. Que nem, por exemplo, você acabou de falar aí do Tinder, né? Que não tem mais o frio na barriga, ou seja, já não tem mais a ansiedade de conhecer a pessoa, de encontrar essa pessoa, né? Já tá uma coisa mais banal, normal, né? Então você assim, já banal, tá exatamente. Banaliza, né? Acaba que você acaba perdendo esse medo. Já sabe mais ou menos por tantas vezes você já ter, sei lá, encontrado alguém do Tinder, você já tá mais tranquilo. Ou de tantas vezes ter feito uma entrevista de emprego, você já vai mais tranquilo para as próximas, né? Aquilo já, vamos dizer, aquilo já se tornou normal no seu cotidiano, no seu dia a dia. Isso. E você não tem mais uma ansiedade em cima daquele aspecto, daquela ação, enfim. Daquela atividade, exatamente. Daquela atividade, Mas exatamente. O problema, ele começa, né, quando essa sensação, esse sentimento que a gente tem, né, ela se torna algo constante que te impede de realizar alguma atividade, né, até mesmo te prejudica profissionalmente ou pessoalmente. Então, esse estado constante, né, de ansiedade, ele deixa de ser algo normal e passa a ser um transtorno, né, que a gente quando a gente fala de ansiedade, a ansiedade em si é um estado normal do corpo, mas o transtorno, né, a palavra agregada, né, o transtorno, ela traz isso como algo não normal, né, algo patológico, que a gente chama de ansiedade patológica, né. Então, quando essa sensação, ela começa a te impedir de realizar atividades, né, ela começa a te travar em determinados aspectos, ela vai ser considerada aí ela vai passar a ser um transtorno, né. Diferente da ansiedade normal, porque a ansiedade normal, né, do corpo, de alguma forma, ela te motiva a fazer alguma coisa, né? Não é que ela te motiva, mas ela dá aquele gás, ela te dá aquele impulso de fazer, né? Por exemplo, aquela ela viagem. Ela te empurra para agir, né? Te empurra para agir, exatamente. E o transtorno ansioso, não. O transtorno ansioso, ele vai te paralisar, ele vai impedir que você faça alguma coisa pelo medo de fazer essa determinada coisa. Exatamente. Eu não sei, Diego, se você já passou por isso, mas chegou uma determinada parte da minha vida em que eu estava fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, principalmente quando vem a preocupação financeira, que você precisa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer o que der para fazer para eu arrumar dinheiro para sobreviver e pagar os famosos boletinhos. E aí, aquilo é um sentimento que te toma por dentro, que você fica com tanta coisa na cabeça, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E chegou um momento que eu travei. Eu não conseguia fazer mais nada. Eu tinha tudo na cabeça, mas eu não tinha força, eu não tinha motivação. E aí junta a preocupação, junta a necessidade de agir, a ansiedade boa, digamos assim, que quer te fazer... Perde o foco, né? Exatamente. E acabou, né? Que eu perdi o foco e fui perdendo força também. Eu não tinha ânimo, eu não tinha vontade, eu não tinha... Esperança não é a palavra, mas eu não tinha o que me motivasse, o que me empurrasse a agir. E aí acredito que eu tenha entrado num quadro depressivo, né?
em que eu ficava isolado, sem força. Eu tinha consciência do que eu tinha que fazer, né? Mas eram tantas coisas na minha cabeça que eu não tinha... Eu não sabia o que fazer, como agir. Não sabe por onde começar, né? Exatamente, de onde eu dou o pontapé inicial. Eu começo por onde, eu foco onde, sabe? Eu acho que você fica meio perdido. Luan, acho que você procurava fazer um monte de coisa ao mesmo tempo porque você estava ansioso? Ou você, tipo assim, deixava de fazer porque você estava ansioso? Era o contrário, por exemplo. Não. Essa ansiedade de arranjar essa liberdade financeira fazia você se desesperar e buscar várias coisas. Isso eu acho que atrapalha o empreendedor, né, no começo. O cara querer ficar... Isso era consequência? Isso é uma consequência da ansiedade? O cara que quer empreender, o cara começa a querer atirar para todo lado. Isso até a Amanda vai poder me responder melhor, responder pra gente melhor isso, porque no início, eu acredito que todo empreendedor, né, começa de baixo, começa sem nada, né? E nessa necessidade de fazer dinheiro, a pessoa que tem muitas ideias, que tem uma cabeça que não para nunca, ela vai tendo várias ideias e por mais que sejam várias ideias, nem todas elas são viáveis ou nem todas elas você consegue fazer dinheiro rápido ou fazer dinheiro, né, o suficiente para você sobreviver. Então você quer várias alternativas, ir lidando com várias alternativas para poder pegar um pouco de cada lado. E aí, o que a gente já conversou em outros episódios também, é a questão do foco. Porque você desfoca, você não foca em algo só, para você fazer aquilo da melhor forma possível e tornar aquilo viável, virar excelência naquilo, e você acaba querendo lidar com várias frentes ao mesmo tempo. E aí você não consegue, porque você é uma cabeça só, né? Se você não souber delegar, se você não souber não ter ajuda, você vai ficar maluco. Não tem como, é inevitável, né? E eu acho que isso que aconteceu comigo. Eram muitas frentes, eu não tinha foco, e aquilo foi me preocupando, porque aí também vem a questão da confiança. Você, quando está começando, você não confia em todo mundo, porque você acha que você vai ser roubado. Enfim, é difícil confiar nas pessoas no início, até você fazer um network, conhecer pessoas, conseguir delegar, enfim. E aí que eu vejo que está a dificuldade, principalmente para quem tá começando, é lidar com várias frentes e não ter esse apoio psicológico, né, necessário de um psicólogo, de um psiquiatra, para poder lidar com isso tudo. Inclusive ter alguém com quem conversar sobre os problemas da vida, sobre os problemas dos negócios, sobre os problemas de casa. Essa parte é muito boa, cara. Essa parte eu queria perguntar para Amanda, que eu vou jogar um tema polêmico. Tema polêmico aí. Conversar com a amiga é terapia? Não é terapia. Mesa de bar também não é terapia. Essas atividades, né, vamos dizer assim, que as pessoas costumam brincar, né? Eu vou psicólogo o quê? Eu vou pro bar. Já aconteceu isso comigo, de alguém virar na minha cara, assim, falar assim, não, terapia o quê? Eu vou tomar uma cerveja, né? Minha terapia é cerveja. Então acaba que as pessoas vão indo para esse lado, mas nada substitui a terapia em si, né? As outras coisas, elas vêm como uma ajuda, como um suporte, né? A terapia sozinha também não vai para lugar nenhum. Então, ter a noção de que existem diversos fatores que podem e vão contribuir para o seu bem-estar emocional e psicológico, né? Mas se você está passando por um problema, por um momento, não adianta você pode conversar com um amigo, pode, por um momento você vai ter aquele desabafo, você vai ter aquela sensação de alívio por estar comentando com alguém, ele pode realmente te ajudar com alguma coisa ou outra, pode, mas ele vai te dar um conselho, ele vai te auxiliar em alguma coisa, ele vai poder dizer para você o que você pode fazer, né? Por exemplo, assim, se eu fosse você, eu não botava o dinheiro aqui não, eu investia em determinada outra coisa, ou então eu parava de fazer isso, ia fazer, sei lá, alguma outra coisa. Na terapia não, a terapia ela serve para você entrar em contato com você mesmo, você desenvolver ferramentas para que você seja capaz, nesses momentos de crise, né, você conseguir lidar com o que está acontecendo, você conseguir lidar com a ansiedade, né? Eu achei interessante a sua pergunta, que foi a questão do o que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha, a ansiedade de fazer ou você faz porque está ansioso?
Na verdade, a ansiedade ela é a causa e consequência ao mesmo tempo, né? Ela é, ao mesmo tempo que você quer fazer, eu quero fazer, planeja o que você quer fazer, né? Eu quero fazer isso, aquilo outro, eu quero investir em 10 coisas diferentes, eu tenho 50 projetos para montar, mas você se depara com aquilo e aquilo te gera um medo, te gera uma ansiedade, um transtorno ansioso que te impede de fato de fazer, né? Então você fica naquilo preso, né? Como se fosse um ciclo, né? Dentro disso. Então, né? Respondendo a tua pergunta, amigo não é terapia, né? Terapia é terapia, amigo é amigo, bar é bar. É igual você falou, né, Amanda? A terapia é muito boa para você se conhecer, saber quais atitudes você vai tomar para determinadas ocasiões, para determinadas coisas que vão ocorrendo durante a sua vida. E o psicólogo é um outsider, é uma pessoa que é totalmente fora do seu ciclo de amizade, familiar. Então, uma opinião de uma pessoa de fora, né, é de extrema importância, né? A gente precisa ter uma opinião de um especialista para ajudar a gente a se conhecer e a tomar decisões. Sim, porque até mesmo um amigo, um parente, ele vai ter um lado pessoal ali, né? Ele vai levar em consideração o afeto ou a ligação que vocês têm, né? Às vezes ele não vai te falar determinada coisa, porque não vou falar isso não, porque isso pode deixar ele chateado. O psicólogo não tem essa preocupação. O psicólogo às vezes vai até fazer isso, ele vai cutucar você na ferida para que você sinta essa dor, para que você perceba determinada coisa que de repente um amigo não vai fazer por você, né? Ele não vai te fazer questionar sobre aquilo que você traz, né? Não vai te fazer sair da sua zona de conforto, da sua zona de tá tudo bem, tá tudo ótimo aqui e eu vou ficar investindo aqui no que é seguro, ou eu vou ficar aqui nesse meu projetinho que é bacana, né? O psicólogo, né, ele vai te fazer refletir sobre aquilo e te dar um impulso para que você consiga ir além daquilo que você né, para você ir além do que você acha que é capaz, porque a gente sabe que a gente tende com a ansiedade, né, a gente tende a não ir além daquilo que a gente acha que é a nossa capacidade, né, a gente tem um certo medo, algo que limita a gente a dar um passo maior, né, a um passo mais sério, né, às vezes pode ser um medo com um certo fundamento, né, um medo com um medo real, mas também pode ser um medo infundado, né? Sem uma causa específica. Não, só tenho medo de dar um passo maior e não dar certo. Mas você não sabe, só vai saber se você for lá e realmente tentar. E o psicólogo vai fazer isso, vai fazer você sair dessa crença limitante, né? Daquilo que você acha que você não pode fazer além. Entendi. Em relação aos tipos de ansiedade... Pode falar, Diego, pode falar. Eu ia fazer uma pergunta que acho que é melhor fazer para você do que para o psicólogo. E outra que vai ser consequência da minha pergunta. Se eu discordar, eu respondo também. Isso. Claro. Como que rompe essa vergonha de procurar um especialista? Se você teve vergonha, como que você rompeu esse medo de buscar ajuda? E outra coisa, quando a gente está nesse tempo de pandemia, a gente está todo mundo dentro de casa, né? Em isolamento, você acaba uma convivência maior com um parente, né? Ou uma convivência virtual com um colega de trabalho no home office. E às vezes você percebe que a pessoa está surtando, né? Tipo assim, está começando a oscilar o comportamento, a emoção e tal. Como que eu posso chegar na pessoa de uma maneira saudável e falar, pô, meu amiguinho, ou minha namorada, o meu irmão, ou minha mãe, ou meu pai, tá precisando de ajuda e tal, sem acabar constrangendo a pessoa? Então, eu sinceramente eu não sou a melhor pessoa para responder essa pergunta, porque eu sou um cara que sempre fui desinibido, eu nunca tive vergonha de falar em público, nem de nada. Eu sou um cara muito sincero, minha mãe, ela é psicóloga, né? Mas a gente sabe isso ajuda muito. Mas santo de casa não faz milagre, isso aí é lei. Então, e eu conheço a psicologia desde adolescente, né? Como eu passei por minha vida é um livro, é coisa de maluco. Eu passei por várias coisas na vida, então desde muito cedo eu conheço a terapia, né? E depois de adulto, né? A gente
cresce, vai passando por mais coisas e mais problemas e mais dificuldades, enfim. Então eu nunca tive esse preconceito que eu acho ignorância, falta de conhecimento, porque as pessoas têm aquela, que psicólogo, eu não tô maluco. E a ideia não é essa, né? Você não procura o psicólogo porque você tá maluco, porque você tá surtando. Pelo contrário. Eu acho que, como a gente falou anteriormente, na minha visão, Luan, eu acho que todo mundo, sem exceção, deveria fazer terapia. Pelo fato de precisar, sim, de uma ajuda, de se conhecer melhor, né, de maneira geral. Eu acho que não são todas as pessoas que se conhecem de fato, que conhecem os seus limites. Eu não acredito que as pessoas têm domínio sobre si, sabe? Então, eu nunca tive problema com isso, né? Então, às vezes que eu já faço terapia já há mais de 2 anos, e é uma coisa que me faz muito bem, eu preciso ter essa conversa com uma pessoa de fora, contar meus problemas, não só problemas, mas as vitórias também, ter com quem compartilhar. E é igual a Amanda falou, eu não acho que não é só com amigo, né? Lógico que a gente compartilha as coisas com amigos também, mas é diferente. Depois que você frequenta, né? Cuidado, digamos assim, por um psicólogo, é diferente. Mas eu sinceramente, eu também nunca tive problema, igual você citou, né? De falar para um amigo. Eu sempre falei numa boa, né? Na época de faculdade, por eu ser uma pessoa de falar a verdade, as pessoas me procuram muito para pedir opinião, para tirar dúvida, enfim, para eu dar a minha opinião a respeito sobre algum assunto. E quando eu vejo alguém mal, eu sempre conto a minha experiência, né? Com a psicologia, e indico a pessoa procurar. Eu falo numa boa. Eu conto primeiro como é que é, né? O que eu passo, como é que foi a minha experiência, e recomendo a pessoa a fazer o mesmo, né? E aí, o livre-arbítrio. Cada um tem a sua... como é que eu vou dizer? Cada um sabe o que faz. Aí eu dei a letra. Se a pessoa vai seguir ou não, aí é a opção de cada um. Mas e, Amanda, o que você recomenda em relação às perguntas do Diego? Eu concordo com o que você falou, né? Você já teve uma experiência pregressa, né, sobre a terapia. Você foi criado por uma psicóloga, né? Você nunca teve esse preconceito, mas ainda há muitas pessoas que vêm com esse estigma de que psicólogo é coisa de maluco, né? Que você vai no psicólogo porque você tem um problema. Você não vai no psicólogo porque você, né, quer se conhecer melhor, porque você quer, sei lá, falar sobre a vida. Eu tive a sorte de ter uma paciente, né, que ela veio e falou assim, eu tenho umas questões filosóficas para discutir e eu acho que você é a pessoa certa para fazer isso. Aí eu falei assim, nossa, a primeira vez que alguém chega aqui que eu falo assim, é porque eu tô me dando bem com a minha mãe, que eu não tô bem com meu pai, porque meu namoro tá assim, porque minha vida tá assada. Então ela trouxe uma demanda diferente, que eu fiquei até assim, gente, será que eu sou capaz realmente de fazer essas questões filosóficas, né? E ela veio filosofar sobre a vida, veio falar sobre a vida, sobre as pessoas que ela conhece, sobre as coisas que ela vê. Então, realmente, a terapia, ela não é só para lidar com um problema específico de, eu tô tendo um problema de relacionamento com alguém, ou eu não tô conseguindo realizar determinada coisa. É para tudo, né? Para você ter esse momento, para você conseguir refletir com alguém, né? Fazer com que a sua mente pense 2 vezes, vamos dizer assim. E quando você fala assim, como é que faz para perder a vergonha de buscar a terapia, né? Isso, infelizmente, vai depender só da pessoa, né? O que o Luan faz aí de, olha, a minha história é essa e eu aconselho você, já é uma ajuda, porque a pessoa já começa a olhar com um olhar diferente para a terapia, né? Ela já não vai ficar assim, é coisa de maluco. Pô, meu parceiro faz, por que eu não posso fazer também? Se ele fez e fala que é legal, vou dar uma chance também. Mas a terapia ela só faz efeito mesmo quando a pessoa ela se permite estar naquele espaço, ela se permite estar na terapia, né? Já tive pessoas que vieram me procurar e porque eu vim me conhecer ou porque alguém falou que era bom fazer terapia, mas a pessoa vem tão perdida, tão desconexa que ela não consegue fazer uma conexão, né? Ela não consegue encontrar o objetivo na terapia para ela. Ela acaba vindo porque alguém falou que eu tinha que vir, mas ela não consegue ela mesma enxergar
o que a psicoterapia pode auxiliar na vida dela, ajudar na vida dela. Então é muito importante que a pessoa tenha essa consciência, né? Que ela perceba que o psicólogo pode me ajudar com isso, mesmo que seja uma demanda inicial, às vezes considerada boba, né? Tipo, eu não estou conseguindo me concentrar para estudar, ou eu não estou conseguindo sair com o meu contatinho do Tinder, eu só fico na conversa, mas quando é realmente para ir, eu não consigo fazer isso. Vai começar com alguma coisa, ela vai precisar de alguma coisa, é necessário que a pessoa tenha demanda. Porque quando você fala assim, fulano, você precisa de terapia, às vezes a pessoa acha isso ofensivo, até tipo, como assim precisa de terapia? Acho que eu sou exatamente. Né? Então, quando você tem um vínculo com a pessoa, né? Como você falou assim, essa pandemia, todo mundo dentro de casa, né? Às vezes acontece de estar dentro de casa com a família ser o problema, né? De não aguento mais ficar com a minha família dentro de casa, ou então questões com o trabalho, né? Não estou me dando bem com os meus colegas de trabalho. Mas quando você percebe, né? Chega com um jeitinho com a pessoa, né? Vai comendo pelas beiradas, vamos dizer assim. Você vai chegando, vai falando assim, porque eu conheço, porque eu já fiz, porque eu li sobre isso, né? Falar um pouco sobre os pontos positivos que você conhece sobre a terapia, sobre como a terapia pode ajudar, e que você, de repente, está pensando, se você não faz, né? Está pensando em fazer, para que aquela pessoa desconstrua esse preconceito que ela tem da terapia, né? Que ela desconstrua esse preconceito de buscar ajuda, de buscar esse acompanhamento, né? E uma coisa muito importante, né, Amanda, é que a pessoa, né, ela precisa enxergar a necessidade nela mesma, porque a gente querer ficar falando, procura uma terapia, procura isso, procura aquilo, a gente acaba sendo a pessoa chata, né? Então, no fundo, a pessoa ela tem que enxergar que precisa de ajuda. Tem que querer, não adianta. Até porque, a gente não pode querer por ela, né? Exatamente. Eu trabalho muito com adolescente. Tem alguns adolescentes que chegam aqui porque a mãe obrigou, né? Minha mãe mandou eu vir fazer terapia. A terapia não vai pra frente, porque o adolescente não quer estar aqui, o adolescente não quer, a pessoa não quer estar nesse espaço, ela não vê sentido naquilo. Então, para ela não vai fazer sentido. Então, só faz sentido quando a pessoa quer, né? Quando ela tem esse desejo, essa vontade de buscar. Mesmo que seja assim, tipo, eu não sei o que eu vim fazer aqui não, mas eu vim, né? Falaram que é bom e eu vim ver se é bom realmente. Tem gente que chega aqui falando isso, né? Eu vim ver se realmente é bom. Mas por quê? Né? O que te fez buscar? Não sei. Tava sem fazer nada e vim aqui para saber se terapia é bom. E isso já desperta um desejo, ela já tem essa curiosidade, essa vontade de saber o que é. Né? E isso é mais importante, é o querer. Né? E como você disse, Luan, não dá para querer pelos outros, você tem que querer por ela mesma. Exatamente. Amanda, voltando para a ansiedade, você chegou a falar um pouquinho sobre os tipos de ansiedade, se você pudesse pautar isso de novo para a gente? Então, a ansiedade, ela vai se apresentar, o transtorno ansioso, né, ela vai se apresentar de algumas formas. Né? Tudo isso é caracterizado como uma ansiedade, né? Mas o mais importante é entender, antes de tudo, que para você identificar se você tem um transtorno ou não de ansiedade, você tem que reconhecer os sentimentos, né? Reconhecer quando você está triste, quando você está agitado, quando você está preocupado, né? Entender como o seu corpo e a sua mente funcionam. E a partir daí estar atento aos sinais de que a ansiedade normal já não está tão normal assim. Por exemplo, alguns sintomas, né, que a gente identifica como ansiedade é insônia, né? Dificuldade de dormir, alguns problemas de digestão, né? A sensação de aperto no peito, tremor, roer unha descontroladamente, alguns enjoos, vômitos, falta de ar, tensões musculares também, alguns picos de adrenalina, né? Porque às vezes a pessoa está ansiosa, você pode perceber, você que já falou que tem ansiedade, quando você está muito ansioso, você provavelmente vai sentir uma dor na nuca, uma dor no ombro, na lombar, porque é onde o corpo tende a tensionar, né, nesses momentos de tensão. E aí essa ansiedade, né, ela vai se apresentar de algumas formas. Tem a ansiedade generalizada, né, que é o mais comum,
né, que, vamos dizer assim, que quem geralmente apresenta o transtorno ansioso, ele vem como a TAG, né, que é a ansiedade generalizada, que é um estado de ansiedade excessiva, né, que é onde afeta os seus afazeres diários, você acaba sendo prejudicado nesse dia a dia, né, numa atividade normal, como sair de casa, ou até mesmo ter a motivação para levantar e resolver um problema que apareceu. Ela pode se apresentar também na forma de fobias, né, que é o sentimento incontrolável e de medo, né, de determinada situação ou exposição. Então, ela pode ser uma fobia específica, né, por exemplo, uma fobia social, que é medo de falar em público. Ela pode vir como fobias de animais, fobias de locais fechados. Então, a fobia também vai ser uma ansiedade, é esse medo incontrolado, né, essa ansiedade de que alguma coisa pode acontecer. Por exemplo, quando eu vejo uma aranha, se eu tenho uma aracnofobia, quando eu vejo essa aranha, ela me traz esse sentimento de ansiedade, de medo tão grande, né, que vai me fazer, que vai despertar esse sentimento em mim, né, esse sentimento descontrolado. A gente tem o estresse pós-traumático também, que vem depois que a pessoa vivencia alguma experiência traumática, em que ela fica em constante estado de alerta. A gente fica pensando o tempo inteiro no que aconteceu e acaba revivendo aquilo diversas vezes, né? Tem o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que é caracterizado pelo pensamento recorrente, constante de uma determinada coisa, né? Que vai acabar despertando no indivíduo um ato ou uma conduta repetitivo, né? Com o intuito de reduzir esse mal-estar. Por exemplo, lavar a mão. Né? Se eu não lavei a mão, eu estou contaminada por algum motivo. Agora, nesse tempo de pandemia, então, que deve ter desenvolvido de toque, não deve estar escrito. Estou imaginando isso aí. Lavar a mão, por exemplo. Não, eu preciso lavar a mão. E aí lava a mão 5 vezes, porque tem, de repente, em algum outro esquema mental dela, que 5 é um número especial, é um número X de vezes que tem que se lavar a mão. Aí lava a mão, passar o álcool gel, lava a mão, passar o álcool gel, e fica nesse ciclo repetitivo, né? Com o intuito de reduzir esse medo, né? E, por fim, né, tudo isso pode acabar desenvolvendo uma crise de pânico, né? Que muitas vezes vem sem motivo real aparente. A pessoa sente um medo paralisante, né, diante de uma situação específica, como sair de casa, por exemplo. Ela para na frente da porta e ela não consegue sair, né? Ou às vezes... eu conheço pessoas, muitas, inclusive. Fazer uma prova, ou até mesmo ir para uma entrevista de emprego, às vezes a pessoa fica num medo tão grande que ela não consegue sair. Às vezes ela vai até a entrevista de emprego e na hora que o entrevistador pergunta o nome dela, pronto, ela trava, não vai para frente nem para trás e não resolve, não desenvolve nada além disso, né? E vem e ele vai vir assim, aparentemente sem um motivo, né? A gente não tem, porque isso aconteceu por conta daquilo, e buscar uma causa, mas sim porque é um medo da pessoa ali que vem de uma forma mais agressiva, né? E como alguns sintomas, né? Quando eu vejo que eu tô agitado, que eu tô vendo que eu tô ficando ansioso por algum motivo, normalmente ou eu roo unha, igual você falou. Eu roo unha desde criança, assim. Não é até a ponto de arrancar pele e dedo, não. É só unha. É só a unha mesmo. Eu corto, né? Digamos assim. Ou começo a balançar com a perna. dente. Exatamente. Ou começa a balançar a perna. Esses são os sintomas mais fortes, assim, que eu identifico. E aí eu vejo que eu tô meio agitado, eu já identifico isso em mim, começo a respirar tranquilo, começo a fazer outra coisa para sair dessa vibe, entendeu? Para poder me aquietar um pouco. E a parte que você começa a comer igual um trator, um boi? Tem isso também, mano. Você não contou essa parte. Exatamente. Diego, você lembrou realmente. Eu sou um pouco compulsivo em questão a alimentação com doce. Tipo, eu não ligo para salgado, mas eu sou apaixonado por tudo que é doce. Uma formiguinha. Exatamente. E quando eu tô ansioso com alguma coisa também, eu desconto na comida. Exatamente. E isso eu acho que é muito normal entre as pessoas. Já cheguei a um ponto de pensar que não, isso é maluquice minha, só eu faço isso. Mas já conversei com vários colegas e amigos que também são assim.
né? Quando estão com alguma preocupação, com alguma coisa em casa, problema em casa, dana de comer igual maluco. E aí eu queria ver com você, para você dar uma dica de como lidar, né? Formas de lidar com essas situações, né? Além de, obviamente, procurar uma terapia, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Só fazendo um gancho aí no que você falou sobre a questão da compulsão, né? A compulsão, ela está diretamente ligada com a ansiedade. Por quê? A ansiedade vamos dizer assim, é um sintoma ruim, deixa o seu corpo em alerta, né, para um possível perigo. E de que forma que você pode falar para o seu corpo que você está bem, fazendo algo que te dê prazer. E o que dá mais prazer do que comer, né? Exatamente. É uma forma do seu corpo se aliviar. Então, geralmente, quanto mais ansiosa a pessoa tá, mais ela come, né? E não só a comida, né? A compulsão, ela pode vir por diversas áreas. Ela pode vir como uma compulsão por comprar, né? A pessoa ficou ansiosa, ela vai gastar até o dinheiro que ela não tem, né? Ela pode vir através de uma compulsão sexual também, despertar esse desejo sexual um pouco mais forte do que o normal. Tiger Woods, eu não sei se vocês sabem da história do Tiger Woods, é sensacional. Ele tinha uma compulsão. Ele é viciado, né? Ele é viciado em sexo. Mas doente mesmo, assim. E é verdade, né? Tem gente que acha que é exagero, mas não, é real isso acontece. Pois é. Então, aí vai vir através dessa compulsão. E de que forma que a gente pode lidar com isso, com essa ansiedade, né? Para que a gente não ataque a geladeira de 5 em 5 minutos, para que a gente não coma, né, doces exageradamente, né? Você falou assim, às vezes quando eu tô ansiosa. Quando eu tô ansiosa, eu como muito doce também. E assim, eu como sem perceber. Tô vendo televisão, quando eu vejo, eu já acabei com um pacote de chiclete, um pacote de bala, 3 pirulitos, e assim, é muito açúcar, né? Que o quê? É a forma do meu corpo se equilibrar, né? A forma que meu corpo tem de encontrar o equilíbrio no meio daquele caos. Ou seja, ingere açúcar que tudo vai dar certo. Mas vamos lá. A primeira forma de lidar com a ansiedade, né, é entender que o que está acontecendo com você, né? E de que forma você pode conseguir ficar bem. O que está acontecendo na sua vida, né? Pelo que você está passando. Porque às vezes a gente está passando por algum problema, por algum momento específico na nossa vida, por exemplo, agora a pandemia, que vai fazer com que isso se torne mais evidente, né? Para que embolei toda. Vai fazer com que isso fique mais visível, né? Alguma coisa que de repente você conseguia lidar bem no dia a dia, agora você não consegue mais. E a partir daí, como você falou, buscar uma ajuda profissional, terapia, e se for o caso, buscar um psiquiatra, porque às vezes só a terapia não dá conta. Às vezes você precisa de em casos mais graves, né? Se faz necessário o uso de medicamento para ajudar nessa concentração, no relaxamento, numa busca por um caminho, né? Uma coisa que ajuda bastante também é fazer atividades que promovam o relaxamento. Yoga, meditação, tem uma prática de meditação que é o Mindfulness, não sei se vocês conhecem, e tem até aplicativos que podem ajudar, né, para quem não tem contato com isso, que é a meditação guiada, que você coloca, o YouTube tem também, dá para colocar lá meditação guiada ansiedade, e vai ter uma pessoa durante meia hora, 40 minutos, que você pode escolher o tempo, né, para te guiar para um momento de relaxamento, em que ela vai fazer com que você, né, respire, foque, tenha atenção em determinados aspectos do seu corpo e da sua vida, para que você consiga buscar esse relaxamento e essa paz. A prática de exercício físico também é bem bacana para ajudar, né? Mas é importante que essa atividade física que se faça, ela seja uma atividade prazerosa, né? Não adianta você ir para academia sendo que você odeia fazer musculação. Não vai resolver nada, né? Essa prática de exercício não vai ser nada prazerosa. E às vezes pode até piorar a ansiedade. Eu, por exemplo, não suporto, eu odeio musculação, não gosto. Mas eu faço, mas em compensação eu faço diversas outras atividades que me dão prazer. Então a musculação, ela vem porque eu tenho um objetivo com o meu corpo e que só vou conseguir através dela, então eu faço. Mas a minha atividade física para buscar o relaxamento, para buscar me
me concentrar e buscar entrar em contato comigo mesma, é uma aula de dança, é uma aula de pilates, né, é uma aula de bike. Então eu vou buscar alguma atividade que vai me trazer prazer, em que eu vou ter vai ter um sentido para mim fazer aquilo, né? A mudança de hábitos também, né? A reorganização da rotina. Eu tenho uma rotina muito bagunçada, tenho muitas coisas para fazer no dia a dia. Senta, né? Põe tudo que você tem ali na frente. O que eu tenho que fazer? Como eu vou fazer? Faz uma tabela, né? O Excel tá aí para isso. Quem não tem Excel, tem a planilha do Google também na internet, que você consegue fazer essa edição. Coloca lá, tal hora, o que você vai fazer, como você vai organizar seu dia a dia, o que você tem planejado a longo prazo, o que você tem planejado a curto prazo, para fazer essa melhor gestão do seu próprio tempo. Porque quando você não tem essa organização, não tem uma certa rotina estabelecida, né, algo que te deu uma orientação para o que você vai fazer, você acaba ficando perdido, que é o que você estava falando antes. Eu tenho 1000 coisas para fazer, né? Eu começo a inventar coisas, mas eu nunca dou continuidade. Então senta, para, o que você está planejando, né? Até mesmo na questão de investimento, o que você quer alcançar? Qual que é o seu objetivo final? Senta e vai lá, pequenos passos, né? Vamos começar do micro para o macro, né? Vamos começar pequeno. O que eu quero para ontem, né? Quais são as minhas prioridades? O que eu tenho como objetivo maior agora? Eu quero fazer um curso de alguma coisa, fazer um curso de empreendedorismo. Então eu vou me planejar para fazer aquele curso de empreendedorismo. Quais são os momentos do meu dia que eu tenho livre? E não entender essa rotina também como algo engessado, né, como algo que seja fixo. Eu fiz a rotina, então eu tenho que seguir exatamente o que está escrito, porque se eu não seguir o que está escrito não vai dar certo. Não, a rotina ela tem que ser flexível. Você vai fazer a rotina. Não deu certo, você vê no que você pode flexibilizar para que ela funcione da mesma forma, funcione da melhor forma. O que acontece? Quando você faz uma rotina engessada, você não consegue, você se frustra, e a frustração gera ansiedade. Então, quando você tem essa maleabilidade na sua rotina, que você consegue, nossa, eu não consigo fazer o curso de manhã, eu vou ter que jogar esse curso para noite. Eu não consigo fazer isso em determinado horário, vou ter que jogar para cima, jogar para baixo, jogar para segunda, para terça. Enfim, você ter essa noção da sua rotina para que você consiga fazer a melhor gestão do tempo e com isso conseguir gerar menos ansiedade. Com relação aos boletos, né, que gera essa ansiedade, né? A gente pisca, a boleta aparece, né? Quando você acaba de pagar um boleto, o próximo do outro mês está chegando. É ter essa organização. Da mesma forma que você tem uma organização de tempo, fazer uma organização financeira, né? Vai entrar tanto, se planejar para o que você vai gastar, ter controle sobre esses gastos, né? Eu tenho X para pagar, eu recebo tanto. Tá casando? Não tá casando? De que forma que eu posso fazer esse dinheiro trabalhar para mim, né? E não eu trabalhar para o dinheiro. Então, eu acho que isso tem que ter em mente, né? Que é sempre buscar entrar em contato com você mesmo para que você consiga encontrar a melhor forma de encontrar esse equilíbrio dentro de você. Então, Amanda, organização é tudo, né? Para você evitar a ansiedade, ser organizado é fundamental, né? Sim, mas como eu falei, buscar uma organização sem a frustração, né? Olhando para aquilo que você é capaz de fazer, entendendo e reconhecendo os seus limites, né? Porque é muito, muito comum a gente, às vezes, tentar meter os pés pelas mãos, né? A gente começa a fazer determinada coisa e vai fazendo, achando que pode fazer muitas coisas. Então é bom sempre sentar com calma, analisar bem as coisas que você está fazendo, sobre os seus objetivos, e a partir daí você se organizar da melhor forma possível. Entendi. Amanda, em tempos de pandemia, vírus, ansiedade e essa parte que afeta a nossa integridade, né, da saúde, né, problemas de saúde,
vai surgir vários transtornos agora, galera. Você falou do toque, de lavar a mão. Tinha gente que eu conheço, até um amigo do Luan, que eu conheci, que ele já não entrava no banheiro, ele já entrava com o cotovelo, né? Não abria a porta de banheiro, não deixava a torneira aberta se não tivesse papel para fechar. E vai surgir muita gente que vai desenvolver esses transtornos, né? De mania de limpeza, né? Esse medo de vírus. Como é que faz para a gente não ficar em pânico com isso tudo? É aquilo, né? Vai ter jeito. Se a pessoa já tinha essa tendência antes, a tendência é piorar, né? Agora, com tudo isso, né? O que acontece? O que é esse lavar a mão? Ele é um ritual em que a pessoa ela se sente mais segura. E de que forma que a gente pode resolver isso? Né? Com terapia, às vezes com medicamento, a pessoa voltar ao estado de segurança, né? A não ter medo. Mas, por exemplo, esse rapaz que você deu o exemplo de largava a torneira aberta ou entrava com o cotovelo, são rituais que a pessoa tem para não se contaminar com determinada coisa, né? Eu tenho conhecidos que fazem isso, eles não têm toque, né? Eles não têm o diagnóstico de toque, nem é considerado um toque, mas é só mesmo, eu não vou me contaminar, então se eu posso tipo, entrar no banheiro empurrando com o pé, eu vou empurrar com o pé, não vou colocar a mão, né? Eu não vou tem sentar que fazer agora nesses tempos, é fundamental a gente tomar esses cuidados, mas a pessoa já tinha esse medo de pegar ônibus, de lugar fechado, que nem é o caso desse nosso colega, tipo, se ele entrasse num ônibus e a janela estivesse fechada, agora é um caso de pandemia, né? Mas ele já não entrava, tipo, se tivesse janela fechada, lugar fechado, ele já entrava meio que num pânico ali, mania de limpeza, ele não põe a mão no corrimão, essas coisas. Isso exige terapia ou não? Sim, a pessoa vai precisar de terapia sim para lidar com isso. Porque, como eu falei, o transtorno obsessivo, ele é um pensamento recorrente desse medo, né? Então, assim, eu posso me contaminar em qualquer ambiente. Então, eu tenho que fazer um ritual para conseguir passar por isso. Ou então, nem com ritual eu consigo passar por isso. Então, a terapia, ela vai ajudar a pessoa a entrar em contato com esse medo, né? Entender o que esse medo significa para a pessoa, qual o significado desse medo na vida dela, e a partir disso, ela conseguir ir melhorando. Pode ser que nunca melhore, que ela fique com esse toque pro resto da vida, ou que ela controlar o toque em alguns momentos, né? Tem um filme que eu vi esses dias, não é nenhuma obra de arte, não. Na verdade, ele é até um filme bem caricato, que é Toque Toque, é um filme em espanhol. Tem no Netflix. Tem na Netflix. Tem no Netflix. E eu vi esse filme muito, porque assim, ele traz a situação toda, né? Traz todos esses transtornos de uma forma bem, bem cômica, né? Mas se você olhar bem, é aquilo, né? A mulher, ela não consegue, enquanto ela não consegue entrar sem ficar sem num lugar em que ninguém toque nela, que ela não para de limpar, né? Então é aquilo. Ela vai precisar de um jeito de controlar aquilo, e a terapia pode ajudar. Opa, voltei. Tive um probleminha aqui em casa, mas tudo resolvido, dominado. Diegão, acredito que tenha levado numa boa. Mas nossa entrevista está chegando ao fim, nosso tempo está no limite. Então, Amandinha, gostaria de te agradecer pela participação, trazendo esse tema de extrema importância nos dias de hoje, que é a ansiedade. E espero tê-la conosco aqui mais algumas vezes para falar de temas de grande importância aí para a sociedade, né? Psicologia é necessário para todo mundo, para se cuidar. A saúde psicológica é muito importante. Então, Amanda, considerações finais e seus contatos, né? Se eu quiser te encontrar aí, onde que eu te acho, mulher? Então, para poder finalizar, né?
acredito que é muito importante que a pessoa reconheça os sentimentos, né? Que ela sabe identificar quando que é uma ansiedade normal e quando que essa ansiedade já está afetando o dia a dia dela, né? Então é muito importante isso, esse reconhecimento de sentimento. E não ter medo e nem vergonha, né? Como a gente já falou, de procurar ajuda, né? O psicólogo, ele não vai além desses estereótipos, né? Que a gente comentou mais cedo. E olhar para além do rótulo louco, né? A gente precisa, sim, de ajuda, precisa conversar, é através dessa conversa que a gente consegue se compreender melhor. Então é isso, se precisar de qualquer coisa, me coloco à disposição para orientações, esclarecimentos, né? O meu Instagram é psiamandatosta, então é isso aí, tá bom? Um beijo! Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Empreender é Preciso. Curtiu? Gostou? Dá aquela compartilhada então, meu amigo. E não esquece de me seguir lá no Instagram para ficar ligado sobre novos episódios. @luagemaia. Até a próxima, rapaziada!